Os coríntios tinham dons, versículo 7, de modo que não vos falte nenhum dom. Eles foram enriquecidos, uma assembleia que tinha muitos dons. Agora o dom sem dependência, sem submissão, melhor dizendo, sem submissão, não adianta nada. Fazemos o estado da Assembleia em Coríntios. O tratamento ele teve que colocar em ordem, inclusive, no capítulo 12, 13 e 14, essa questão dos dons. Dos dons tanto no homem como os dons do Espírito. Ele teve que traçar em ordem, porque eles estavam agindo fora da dependência do Senhor, ainda que o dom ele é exercido. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós pensamos, puxa vida, nós precisamos disso. Nós precisamos estar submissos ao Senhor e Ele vai falar conosco. Então essa é a necessidade, sabe, de estarmos submissos e Ele vai, sabe, falar e vai dar o necessário, sabe, ainda como Paulo fala um versículo aí nessa mesma carta, no capítulo 14, um versículo, quando havia as manifestações, né, dos dons mal usadas, ele diz um versículo, capítulo 14, versículo 19. Todavia eu, antes, quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ou seja, 10.000 palavras que não vão aproveitar nada. E aqui ele está falando literalmente. Eu prefiro falar 5 palavras que vai edificar do que falar 10.000 e só ser uma coisa encantadora, bonita, uma coisa fenomenal, vamos chamar assim, mas não tem edificação nenhuma. Então, dons, né, nós vemos que Paulo está falando que não faltava realmente a eles dom nenhum, mas o que faltava era submissão. Então, irmão, que nós precisamos submissão, porque o Senhor vai falar. Versículo lá em Êxodo 4, um exemplo, versículo 2 e 3. E o Senhor disse-lhe, o Senhor dizendo a Moisés, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e se tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. E daí ele fala para tomar de volta ela. Com essa vara, Moisés ia descer para o Egito, lá, como diz, enfrentar, por assim dizer, Faraó, no poder do Senhor, e com essa vara ele ia fazer todos os sinais e maravilhas lá no Egito. E essa vara foi a que feriu o Mar Vermelho, ele se abriu e o povo saiu do Egito, literalmente, todos saíram, e era essa vara que estava na mão dele aqui. Só que ele falou, lança no chão. Na hora que ele lançou a vara no chão, ela se tornou em cobra e perseguia ele, e ele fugia dela. Aquilo que nós recebemos do Senhor, ele tem que ser tratado e usado, não no nível desse mundo. Os dons, né, as habilidades que o Senhor nos dá, devem ser colocadas na direção dele. Porque ela, mal usada, vai causar problemas.
Nós sabemos disso, como estamos cansados de saber que as divisões vêm sempre por pessoas que têm dons, que são excelentes, por assim dizer, irmãos, que tinham conhecimento, que tinha isso, que tinha aquilo, e acabou perdendo a direção do Senhor na sua vida, nas suas coisas, né, que o Senhor deu para ele, e acabou arrastando pessoas atrás ainda. O que é isso? É lançar tudo que o Senhor dá ao nível desse mundo. A falta, né, dessa dependência, na verdade, é o problema, porque nós devemos entender que tudo que nós recebemos do Senhor está relacionado com as coisas novas. Né? Nós sabemos que o irmão citou isso de Paulo, da igreja, veio tudo do céu. Né? A igreja, essa palavra, né, que é a assembleia, a igreja, veio tudo do céu. Foi dito já pelo irmão também, que é esse mistério que estava oculto em Deus, estava tudo no céu, não tinha nada. Nas Escrituras, aqui no Velho Testamento, não citou nada, nem uma vírgula acerca da Assembleia na Terra. E quando veio isso por Paulo, veio tudo do céu. Ela veio do céu, toda a revelação, tudo que existe hoje, no Novo Testamento, né, concernente à igreja, veio tudo do céu, e isso vai voltar tudo outra vez. E a nós aqui, apesar de sermos aqui pessoas desse mundo, nascidos aqui, Deus deu uma nova vida. O novo homem, versículo Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo homem é criado por Deus. É chamado também a natureza, de nova natureza. É algo que veio de Deus. E é chamado também, em contraste com o novo homem, que Efésios fala também, em Romanos é chamado o velho homem e novo homem. E esse velho homem, ele não é restaurado. A velha natureza também, ela não é aperfeiçoada. Às vezes a pessoa, para se converter, ele vai ter que se aperfeiçoar. Isso não é verdade. Porque tudo que é parte da velha criação foi condenada em Cristo. Cristo crucificou o nosso velho homem. E com ele as paixões e tudo, foi tudo lá na cruz. Por quê? Porque não tem conserto. Então nós recebemos, o novo nascimento é receber uma vida nova, e essa vida nova que nós recebemos, que é criado segundo Deus, o novo homem já é uma pessoa dependente, é um homem dependente de Deus. Todo nascido de novo, ele já é uma pessoa dependente de Deus. O que acontece é que quando nós saímos dessa dependência, nós caímos na carne. Nós passamos a viver na energia da carne. Então, os dons, né, e todo o trabalho está conectado à nova criação, ao novo homem. Então, isso é muito delicado, né, porque nós podemos errar e colocar ao nível do homem, usando o que? Habilidades, inteligências, capacidades, achando que isso é dom. Isso não é dom. Dom é o que Deus dá. Ele vai usar a capacidade, segundo a capacidade, ele vai dar o dom. Mas é o dom que é o meio que desenvolve, e não a capacidade. E aqui em Corinto estava justamente usando isso. Eles estavam pegando dons para fazer exibição.
E estava vendo o quê? Tragédia, e não havia edificação. Esse capítulo que foi lido, o capítulo 3 de Coríntios, que o irmão leu agora há pouco, o que ele estava dizendo, em contraste com a edificação de Cristo, é justamente Paulo está falando isso, que a edificação da Assembleia ali, ela acontece por aquilo que se ouve. Ou seja, nós somos edificados por aquilo que nós ouvimos. Tá? Nós somos edificados por aquilo que nós estamos ouvindo. Então, aqueles que falam, por isso que a necessidade da dependência do Senhor, para falarmos, ainda que, como Paulo diz, 5 palavras que edifiquem, do que falar 10.000 que não vai adiantar nada. Porque você está edificando almas. E aqui nós vemos que em Coríntios, né, voltando no nosso capítulo 1, eles tinham tudo. Mas olha o estado que estava. Por quê? Falta de dependência. É atuar segundo aquilo que eles já eram, uma nova natureza, como Paulo fala. Eles já eram isso, uma nova criação. E nós, irmãos, já somos isso. O cristão não precisa buscar isso. Vamos buscar, vamos... Não, irmão, não precisamos buscar. Nós já somos isso. É usar aquilo que já temos, que já somos, que Cristo já fez por nós, já deu tudo, como já está tudo pronto. Tempo disso, para os irmãos entenderem, usando o Velho Testamento como figuras, Adão, quando foi criado, ele foi criado adulto, ele sabia falar, ele sabia discernir, ele conhecia tudo. E assim é a nova vida. Ela é dada por Deus, ela tem tudo já. Então, quando nós ouvimos, estamos nesse terreno de dependência, que ele já faz parte da nova vida, quando a palavra vem, ela acha... Tem um versículo, irmãos, perdoe que eu estou com 2 versões aqui, como sempre, né? Em João 8, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37. João 8, 37. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. O Senhor Jesus, ali com os judeus, ele estava falando e a palavra dele não encontrava lugar neles. Por quê? Porque não era dele. Ele fala, vocês não são descendentes de Abraão. Daí ele fala, vosso pai é o diabo. Ele fala, esse capítulo aqui, uma leitura calma, né? Então a palavra não entrava neles, não achava lugar. E assim, a palavra hoje, ela vem a nós, se nós temos nova vida, e estamos no terreno, em submissão, nesse terreno de nova vida, e temos nova vida, a palavra vem e acha lugar em nós. Por que muitas vezes a gente ouve uma coisa que nós não sabíamos, a gente ouve e fala, puxa, mas é verdade, e ela vem como uma coisa que realmente você já sabia isso, parece que só faltava encaixar, né, por assim dizer. Quando nós ouvimos, por que nós acreditamos naquilo que nós ouvimos? Porque é nova vida, a palavra vem e ela acha lugar em nós. Sabe, isso é maravilhoso, irmão, isso é um grande consolo para nós, porque o Senhor está falando, sabe? E ela vem, sabe, se nós estamos submissos, ela vai achar lugar em nós, porque se nós somos dele, nós vamos ouvir que é a voz do Senhor.
Então, a dependência daqueles que falam a palavra e daqueles que ouvem é muito importante. É isso que Paulo está falando. Que vai falar, né, não no nosso capítulo, mas para frente ele fala na própria carta de Coríntios, dessa dependência, dessa submissão, para que essas palavras achem lugar em nós. E dessa forma existe realmente a edificação, segundo os pensamentos de Deus. Queria aplicar esse exercício dos dons, e como já tem sido dito de uma maneira ou de outra, essa maneira em que espírito eles podem ser exercitados. E como foi lido no capítulo 1, eles tinham nenhum dom, 1:7. Nenhum dom vos falta. Os coríntios tinham os dons. Mas no capítulo 3, ele vai usar, ao meu ver, um tom mais forte para falar com esses, por assim dizer, filhos dele, Paulo, seu pai espiritual. Ele vai usar de palavra mais forte e vai dizer, no capítulo 3:3, ele fala: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, tinham os dons, e a maneira como esses dons estavam sendo exercitados, buscando provavelmente glória pessoal, coisas desse tipo, coisas pelas quais nós corremos o risco também, e nós temos que estar constantemente julgando isso, e quando ocorre isso conosco, nós podemos conversar com o Senhor e confessar isso com o Senhor, não seguir à frente. Nós temos esse recurso, graças a Deus. E é interessante porque Paulo termina algumas das epístolas, de suas epístolas. Vamos ler Gálatas capítulo 5. As situações são diferentes, os problemas são diferentes, as abordagens também. Na epístola aos Gálatas, estava vendo o problema deles voltarem ao judaísmo, num certo sentido. E Paulo já tinha dito para eles que ainda ele mesmo, um anjo do céu, pregasse outro evangelho que não fosse aquilo que ele tinha anunciado, fosse anátema, maldito. Mas em que espírito Paulo estava exortando os irmãos, ou admoestando os irmãos, encorajando os irmãos? Capítulo 6 de Gálatas, versículo 18, ele fala assim, 6:18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Era nesse espírito que os Gálatas tinham que tratar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Em Filipenses, capítulo 4, eu vou ler no versículo 23. Eu vou ler numa outra versão, na versão do W, ele fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, na nossa santa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, mas o W põe, seja com o vosso espírito. Atualizado também. A graça
o assunto era outro, Filipenses, né? Ele já tinha tratado do que estava vendo, e ele falava em que espírito tinha, de que maneira, que sentimento que teria que haver neles. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Os assuntos, como eu disse, são diferentes. Filemão, versículo 25, Filemão um pouquinho mais para frente, versículo 25 fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. A maneira como teria que ser tratado esse assunto, dessa epístola. Em 2 Timóteo, que foi, penso ser a última epístola que o apóstolo escreveu, dando essas instruções a esse discípulo tão amado, Timóteo, ele termina no versículo 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Então esse era a maneira, o espírito que tinha que ser tratado desses assuntos, a maneira como o apóstolo termina essas epístolas. E eu estava pensando, esses dons que foram mencionados, capítulo 13 de 1 Coríntios, no capítulo 12, como foi mencionado, fala dos dons, o 13 vai falar do amor, e o 14, esse exercício dos dons nas reuniões. Mas 13:2, 13:1, é só um exemplo. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens ou dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí segue, é conhecido esse capítulo dos irmãos, mas voltando em 1 Coríntios 1, nesse versículo, versículo 7, fala: de maneira que nenhum dom vos falta. Então essa era a maneira, esse espírito, fazendo essa aplicação, em que esses dons deviam ser exercidos, o que não estava acontecendo ali. Eu vou ler em espanhol, que tem mais certeza, ¿no? Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
vemos al apóstol Pablo allegándose a los corintios con mucho amor, teniendo en cuenta de sus capacidades, porque sabe él que tienen mucha debilidad al mismo tiempo. Ellos tenían debilidades, como vemos en los siguientes capítulos, mas él está como en Apocalipsis, alabándoles para que ellos puedan valorar esos dones, los dones que nos muestra en el capítulo 12 de este mismo libro, son los que hacen funcionar la iglesia. La asamblea es un organismo, no es como una organización del mundo. En las organizaciones del mundo tenemos presidentes, secretarios y vocales y encargados, más en la asamblea todo don es dirigido por el Espíritu Santo. Así que estos hermanos de los Corintios tenían esos dones, de manera que nada os falta en ningún don, nada os falta. Entonces el apóstol Pablo está animándoles que revisen su forma de trabajar en la iglesia para ayudarse. Es muy interesante como en Efesios, podemos leer también Efesios capítulo 4. Versículo 11, 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué maravilloso es el Señor que nos muestra el trabajo a cada uno, la misión de cada uno a través de los dones. Estoy seguro que el apóstol Pablo les animó que deberían revisar sus dones, que pudieran ayudarse unos a otros en las flaquezas que había en la asamblea de Corinto. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos, el Señor quiere vernos perfectos en aquel día cuando nos reunamos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el trabajo está en la asamblea para que lleguemos a esa perfección. Poco más, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, nos ha dado misiones, dones a cada uno. Y Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Señor de señores, Rey de reyes.
Entonces, hermanos, no creo que nos lleve en la mediocridad, o sea, en la faltándonos cosas por perfeccionar. Él es perfecto. Y así, con estas introducción que el apóstol Pablo hace a los corintios, en el versículo 10 adelante empieza a corregir con mucho amor, con ruegos personales. Sí, hermanos, maravilloso es esta introducción. Podemos seguir ayudándonos, hermanos.